Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está assistindo esse vídeo, independentemente do horário. Nós estamos aqui em mais um vídeo, em mais uma live. Dessa vez agora vamos falar sobre dicas do peregrino. Aqui quem vos fala é Márcio Peregrino, do Ministério Peregrinos de Deus. E eu quero hoje poder estar dando algumas dicas para você que é pastor, que é dirigente, que é membro de igreja, mas que participa da obra do Senhor, que participa da realização do culto a Deus. E nós muitas vezes, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nossa correria, nós nos esquecemos de nos preparar para este momento tão importante que nós temos no nosso dia, na nossa semana, que é cultuar a Deus. E nós queremos cultuar a Deus com o nosso melhor. Por isso é importante nós sabermos como realizar um culto que agrada a Deus, como realizar um culto com ordem e decência. Os irmãos devem saber, devem ter visto por várias igrejas, talvez a sua igreja passe algum tipo de problema assim, em que nós vemos cultos muito bagunçados, sem reverência alguma, sem as pessoas darem devida atenção, sem se prepararem para louvar, para pregar, para ter oportunidade. Mas eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês aproveitarem para si mesmos e também para poder estar dando essas dicas para algum irmão que você sabe que de repente está falhando nesse ponto, que precisa de um cutucãozinho, de uma ajuda para poder desempenhar melhor o seu papel de adorador, porque nós vamos a um culto para poder adorar a Deus. Então, peço que você acompanhe comigo, pretendo ser bem rápido, bem direto e objetivo. Isso aqui não é um estudo extensivo, não vou falar tudo sobre o assunto, tudo sobre a eclesiologia, como tem que ser a natureza de um culto, mas eu quero, baseado na maioria dos cultos que são realizados nas igrejas brasileiras, que são cultos que seguem uma eclesiologia assembleiana, pentecostal, falar um pouco da experiência que eu tenho com isso e passar para os irmãos um pouco daquilo que eu sei, um pouco daquilo que nós designamos, separamos aqui algumas dicas para poder te ajudar nesse ponto. Bom, e tudo isso vai ser baseado em dois textos das Escrituras. O primeiro é 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33, que nos fala o seguinte: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o outro texto também de 1 Coríntios, capítulo 14, fala o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esses dois textos, dentro deste grande capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo estava ensinando e relembrando aos coríntios como é um culto, como um culto tem que ser realizado, com os dons, com a profecia, com a palavra, como tem que ser feito tudo de uma forma, não de uma forma bagunçada, não com uma gritaria, não com histeria, mas com ordem e decência, porque todos os cultos são voltados para Deus, para agradar a Deus. Bom, a primeira dica que eu quero deixar é a seguinte: lembrar, é mais um lembrete. O culto é dirigido a Deus. Então, todas as nossas atitudes têm que ser voltadas unicamente para agradá-lo. O culto não é feito para mim e para você. O culto não é feito para agradar o pastor. O culto não é feito para agradar o dirigente. O culto não é feito para agradar a ninguém mais a não ser a Deus. Então, primeiro ponto, lembre-se, o culto é dirigido para Deus. Então tenha reverência. Quando você entra num templo, quando você entra num local de adoração, aquele local onde está reunida a congregação dos santos, você não pode entrar de qualquer maneira, você não pode entrar com bagunça, você não pode entrar de qualquer jeito, você tem que entrar com reverência. Ah, mas eu não sei o que é reverência. É simples, você quer saber o que é reverência? Veja como se portam as pessoas que entram numa mesquita muçulmana. Veja como se portam as pessoas que entram numa sinagoga judaica. Veja como se portam as pessoas que entram num templo católico, numa igreja católica. Veja como se portam as pessoas que entram no centro espírita, no centro de umbandista. Veja como as pessoas reagem. Elas não entram com gritaria, não entram falando umas com as outras, elas entram com calma, com reverência, com temor diante daquilo que elas acreditam como verdadeiro. E por que somente nós evangélicos, nós que nos dizemos cristãos, que estamos com a verdade, somos baderneiros e bagunceiros nos nossos cultos? Eles têm reverência. Por que falta reverência no nosso meio? Reflita nisso. Segunda dica: toda e qualquer oportunidade de trabalho que você receba, ela é dada não pelo dirigente, não pelo pastor, mas por Deus, que usa essas pessoas como canal de revelação da sua vontade. Se você recebeu algum trabalho para realizar no culto, receba como se fosse e é da parte de Deus para você poder estar desempenhando. Então entenda bem isso. Jeremias capítulo 48, versículo 10,
tem uma palavra muito forte lá que o profeta Jeremias que diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, maldito, presta atenção nisso. Se você recebe uma oportunidade na igreja do Senhor, seja lá pelo que for, e você trata de qualquer maneira, trata com desleixo, trata como se fosse uma coisa banal, sem a reverência devida, você está tratando relaxadamente, cuidado, pode ter uma maldição sobre a sua vida. O profeta Jeremias falou isso. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, tenha ciência disso. Toda oportunidade de trabalho que você recebe, evangelizar, pregar, ter algum cargo, abrir a porta da igreja, receber os irmãos, tudo é oportunidade que Deus te dá. Aproveite-a muito bem, porque Deus vai cobrar isso de você também, não é? Deus não vai cobrar apenas de pastores e líderes que estão lá na frente pregando, mas de todos nós que somos igreja, que recebemos do Senhor algum privilégio, algum cargo, algum trabalho para fazer na obra do Senhor. Terceira dica. Vamos falar agora do culto propriamente dito, que geralmente na grande maioria das igrejas começa com uma oração inicial. Eu não vou entrar em detalhes de certas igrejas, que tem certas igrejas que têm um culto muito mais simplificado. É oração, quase que 1 hora de louvor, uma pequena palavra de oferta e depois a pregação. Eu vou falar especificamente aqui, como já falei no início, sobre cultos mais assembleanos, mais pentecostais, que a maioria das igrejas, a grande maioria das igrejas brasileiras tem. Aqui eu não estou fazendo algo extensivo, mas é algo mais voltado para esse público específico, que é a grande maioria, que são evangélicos pentecostais, assembleanos, Deus é amor, mais ou menos esse tipo assim. Bom, então o que acontece? Durante a oração inicial, procure usar palavras simples. Você que foi separado para fazer a oração inicial, seja você, se for o pastor que for começar a orar, se for o dirigente começar a orar, se for designar alguma outra pessoa para fazer isso, algum obreiro, enfim. Procure usar palavras simples, palavras diretas. Não tente querer fazer uma oração muito bonita, muito eloquente, usando as palavras difíceis, para você não incorrer no mesmo erro que os fariseus incorreram, conforme Jesus relatou no Sermão do Monte, em que muitos fariseus oravam nas ruas e nas praças, ostentando uma falsa espiritualidade para mostrar que eram espirituais, quando na verdade não tinham temor algum no coração. Não é que você não possa usar palavras bonitas, se for do seu vocabulário e você souber usar, amém, use. Mas para não errar, use palavras simples, palavras diretas. Tome cuidado se você for orar por alguém, por necessidade de alguma pessoa, para você não expor algo que seja indevido, porque podemos orar de uma forma geral, mas você pode de repente, para querer ajudar uma pessoa, a não ser que você tenha autorização dessa pessoa, a não ser que esse caso seja conhecido de toda a igreja, pode acontecer de repente você orar, Senhor, que você possa fazer com que fulano e ciclano que se separaram voltem novamente a um relacionamento, quando na verdade de repente será algo apenas conhecido pelo casal, por umas poucas pessoas, e daqui a pouco toda a igreja está sabendo e vira uma fofoca. Então tome cuidado com isso, faça orações gerais, orações que venham abarcar a bênção para a maioria das pessoas, para não correr isso de você de repente estar falando de coisas que de repente não pode ser falado em público. Se você está na dúvida de como orar, que eu já escutei muitas pessoas falando nesse ponto, eu não sei como orar, eu tenho vergonha de orar, siga a oração do Sermão da Montanha que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. É só você seguir, não é para você ler o Pai Nosso palavra por palavra, mas siga de base. Como é que eu começo uma oração? Me dirigindo a Deus Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso Salvador, pedindo que a sua vontade seja realizada no nosso meio, orando pelas nossas necessidades materiais, o pão nosso de cada dia, que o Senhor possa nos dar, para perdoar os nossos pecados, enfim. Se você seguir esses pontos, que são dessa oração que Jesus falou, você já vai estar fazendo uma oração que agrada o coração de Deus. Então usa isso como algo para você. E outra coisa muito importante, não transforme a sua oração inicial num sermão, porque tem pessoas que querem orar e já começam a pregar e orar como se fosse a mensagem da noite. Não é, você não está lá para poder pregar sermão na oração, você está lá para orar a Deus. Na dúvida, lembre-se disso. Oração é quando nós nos dirigimos a Deus, quando nós falamos com Deus. E o sermão é quando Deus se dirige e fala conosco. Se você ter essa certeza, você vai evitar de querer pregar um sermão na oração. Na oração nós estamos nos dirigindo a Deus, falando com Deus. Quando Deus fala conosco, e Ele vai falar conosco, vai ser através do sermão, da pregação que vai ser feita mais para frente. Bom, a quarta dica vai falar sobre palavra introdutória. É costume de muitas igrejas aqui no Brasil ter, logo após a oração, vai ter alguns louvores, que vai ser baseado
ou em louvores cantados externamente, ou em louvores de harpa, geralmente canta-se 3, e logo após tem a palavra introdutória. O que eu quero falar sobre a palavra introdutória? O primeiro ponto, geralmente o obreiro ou o irmão que recebe a oportunidade da palavra introdutória, ele recebe isso com antecedência. O pastor, um culto, 2 anteriores, vai falar com ele, fulano, você vai ter a oportunidade da palavra introdutória em tal dia. Deveria ser assim, né? Quando às vezes não chegam de sopetão e jogam pra gente, fala a palavra introdutória aí e se vira. Mas se por acaso você receber a designação da palavra introdutória com antecedência, a primeira coisa que eu vou te recomendar é o seguinte: leia o texto com antecedência na sua casa. Não deixa para escolher o texto em cima da hora. Por que eu estou falando isso? A não ser, lógico, que Deus te revele, enfim, aí é uma coisa com você, com Deus. Mas geralmente você lendo em casa e você preparando, você vai saber o que você está lendo, você vai saber ler sem pular vírgula, sem errar pontuação, com o verdadeiro sentido que tem no texto. Às vezes você pega um salmo para ler, às vezes é um salmo de animação, de levar o espírito, e você lê com o espírito de quebrantamento, de desânimo, quase de depressão. E existem textos que realmente nos levam a uma tristeza piedosa para levar ao arrependimento, e você quer ler com alegria, com felicidade, você erra o tom do texto. Então, para você não errar nisso, leia o texto em casa para você saber do que o texto está se tratando. Outra coisa, ora em casa. Eu sei que talvez não seja costume de muitos, mas qualquer oportunidade, pequena que seja, que você receba, ora em casa antes, para que Deus possa te usar. Deus não vai falar apenas no sermão. O sermão é o momento que Deus realmente se dirige e vai falar conosco de uma forma mais incisiva. Mas Ele vai falar conosco durante todo o decorrer do culto, enquanto nós estivermos adorando a Ele. Então se prepare, seja um canal de Deus para a sua vida. Lembrando aquele texto lá de Jeremias, capítulo 48. Maldito é quem faz a obra de Deus relaxadamente. Então, não faça relaxadamente. Não escolhe o texto assim, aleatoriamente. Ore em casa primeiro. Senhor, me dá a direção. Procura um texto. Prepare no seu coração para você ir preparado. Uma outra coisa também com relação ao texto. Algumas igrejas têm como costume, na palavra introdutória, somente ler ela e depois já pular ou para um louvor ou para um momento das oportunidades. Em outras, se dá oportunidade após a leitura introdutória, já está subentendido, que a pessoa pregue uma pequena mensagem, um pequeno comentário sobre o texto. Importante. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Eu mesmo no começo do meu ministério errava muito nesse ponto. De querer pregar uma mensagem em cima da palavra introdutória. Você não é o pregador da noite. Você não tem que pregar aquele texto. Você tem aproximadamente 5 minutos, se você tiver essa oportunidade na sua igreja, para você expressar algo geral, algo em cima daquela palavra, ou até para fazer uma oração logo em seguida, em cima desse texto. Lembra de uma coisa, culto tem hora para começar, tem hora para terminar. Por que muitos cultos terminam muito tarde? Porque já começa errado logo no começo. Todo mundo quer pregar, quer fazer um monte de coisa, extrapola os seus tempos de oportunidade e sobra muito pouco tempo para o pregador. E como é que ele fica? A palavra de Deus não é bem desenvolvida, aí fica complicado. Então, se você for responsável pela palavra introdutória, leia ela e no máximo em 5 minutos expresse aquilo que Deus falou com você naquele texto. 5 minutos. Ou você ore, ou você faça isso. Ou em algumas igrejas você pode até louvar depois disso. Vai depender muito, mas que não passe de 5 minutos. Lembre-se, nós estamos falando de como conduzir um culto com ordem e com decência. Sem baderna, sem bagunça, tudo ordeiro. Nós estamos adorando um Deus ordeiro. Preste atenção como a natureza funciona. Nada é bagunçado, tudo acontece em ordem, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Inclusive o culto. Então, reflita sobre isso. Bom, agora vamos ver a quinta dica, que nós vamos ver agora especificamente sobre o momento da oportunidade, que talvez seja o momento que alguns irmãos amem demais e alguns irmãos odeiam demais. Porque aqueles que realmente, primeiro, aqueles que querem realmente pregar a palavra, que querem realmente externalizar os seus dons para agradar a Deus, vão aproveitar a oportunidade com o máximo dos seus espíritos. Agora, existem aqueles que, por não se prepararem, ou talvez por timidez mesmo, ficam com medo de receber uma oportunidade, não se preparam em casa, ou não sabem ler um texto, não sabem louvar, enfim. Eu vou dar algumas dicas específicas para 2 grupos. Primeiro, para os dirigentes, para quem vai dirigir o culto. Segundo, para quem recebe a oportunidade. Então, fique esperto aí que isso vai te ajudar muito. Então, primeiro, o dirigente. O dirigente pode ser um obreiro, o dirigente pode ser, de repente, um irmão que tem uma capacitação melhor, pode ser o próprio pastor. Então, para você que é dirigente, preste atenção no seguinte. A primeira dica que eu deixo para você. Prepare-se antes do culto.
Novamente eu falo, geralmente algumas igrejas vão te avisar com antecedência de que tal culto, tal dia você vai estar designado para poder dirigir o culto na igreja. Então, primeira coisa, prepare-se antes. Qual é a preparação do cristão? Oração. Ora antes, pedir para Deus te abençoar, para Deus te capacitar, para Deus te dar a direção de como conduzir melhor o culto. Lembrando que o culto é para o Senhor. E você está lá prestando um trabalho para o Senhor. Não é para os homens, é apenas para Deus. Então procure fazer o seu melhor. Se prepare em casa primeiro. Ore a Deus para que Ele possa te ajudar. E se você não tem tempo de orar em casa, porque você de repente está vindo de um trabalho, de um curso, alguma coisa, chegando na igreja, a primeira coisa que você fizer, dobre o seu joelho, ora a Deus e pede para Ele te abençoar naquele momento que eu creio que Ele vai te dar a sabedoria e a destreza necessárias para você conduzir um culto, que não é fácil, nós sabemos disso. Bom, uma outra dica em relação aos dirigentes é o seguinte, que você possa conhecer os pontos fortes e os pontos fracos da sua igreja. Como assim? Existem irmãos que são muito bons para pregar, mas são um terror para louvar. Existem irmãos também que louvam que você sente o céu descendo. E existem irmãos que não são bons com a palavra, não sabem pregar. Existem irmãos que têm vergonha de orar e não vão saber se expressar corretamente. Em público, no lar pode saber orar, mas em público pode ter uma dificuldade muito grande. Mas vão saber pregar, vão saber de repente dirigir um culto. Então é importante que você conheça bem a sua congregação. Eu sei que fulano de tal tem uma palavra boa, está sempre preparado. Eu sei que fulano de tal louva bem, ele gosta de se expressar através do louvor e tal. Eu sei que eu posso juntar fulano, ciclano e beltrano, eles podem formar um grupo e fazer um louvor, fazer um teatro, enfim. Basta que você conheça bem para quê? Para você fazer com que o culto fique dinâmico, não fique um culto maçante. Isso não é uma regra, é uma coisa, por exemplo, que eu faço quando acontece eu dirigir algum culto. A gente gosta de intercalar, eu aprendi até isso com alguns pastores, intercala palavra com louvor, palavra com louvor, palavra com louvor, que não fica algo maçante. Se você bota, por exemplo, 3, 4 irmãos só palavra, pode ficar um pouco maçante. Se você botar 3, 4, 5 louvores seguidos, pode acabar dispersando a atenção do povo. Então procure intercalar. Isso aqui não é uma regra rígida. Você pode seguir de acordo com aquilo que o Espírito Santo te guiar. Mas é apenas uma dica que pode fazer com que o culto não fique maçante e que prenda a atenção da pessoa. De poder, em determinado momento, se levantar, em determinado momento, sentar, prestar atenção na palavra, participar. Isso ajuda muito. Uma outra dica é que você calcule o tempo das oportunidades. Isso é muito importante, muito importante. Cada irmão que tiver essa oportunidade, esse louvor, tem que ter, em média, uns 5 a 6 minutos de oportunidade. Alguns vão fazer menos, e você vai compensar com o outro, de repente vai fazer 6, 7. Mas a média tem que ser 5 minutos. Porque você tem que lembrar o seguinte, o culto tem hora para acabar. O culto tem hora para começar e tem hora para acabar. Mas o culto começou tarde, não sei o quê. Os cultos têm que começar na hora. Se tiver apenas um ou dois, que comece com oração. Mas tem que começar na hora e terminar na hora. Por quê? Novamente falando, Deus fez tudo no seu tempo, com ordem e com decência. O seu próprio culto também tem que ser realizado dessa forma, com início, com meio e com fim, para que primeiro as pessoas não reclamem e para que Deus se agrade também. Se você for observar cultos em outras igrejas que não são cristãs, em igrejas, templos budistas, templos judaicos, muçulmanos, começa na hora e termina na hora, certinho. Se você for no centro espírita, vai começar na hora e vai terminar na hora. E porque só os evangélicos são baderneiros, são bagunceiros com relação ao tempo. Vamos mudar essa cultura, vamos começar na hora e terminar na hora. E você, como dirigente, tem a responsabilidade de controlar o tempo. A gente sabe que tem uns irmãos que gostam de falar mais tempo do que outros. Você, na sua sabedoria, vai procurar separar aqueles que você sabe que tem um controle. E quando tiver um momento, uma oportunidade, você vai chegar para o irmão e vai dar dica para ele: irmão, quando você receber uma oportunidade, controle o seu tempo. Isso tem que ser ensinado nas escolas dominicais, escolas bíblicas. O pastor tem que estar orientando as suas ovelhas com relação a isso no sermão. Mas essa mensagem que eu estou passando aqui, esse estudo, já é para te ajudar, para te orientar nisso, para você se preparar com relação ao tempo, se organizar no tempo para não errar. E o tempo de duração da oportunidade vai variar muito de igreja para igreja, de acordo com o culto. É algo que eu não vou colocar aqui uma duração específica. Mas que você calcule de tal forma que se o culto estiver programado para acabar 9h30, que acabe 9h30. Se o momento de se entregar o microfone para o pregador for 8h30, que estourando 8h29 já esteja terminando as oportunidades para estar passando para o dirigente, para o pastor, para passar para o pregador.
Isso vai ajudar o culto, além de ser dinâmico, as pessoas prestarem atenção e não ficar algo enfadonho. Bom, agora para quem recebe a oportunidade, vamos a algumas dicas. A primeira dica, você tem que sair de casa preparado. Ah, mas eu não sei se eu vou receber oportunidade hoje, eu não sei se eu vou receber algo, eu não gosto de receber oportunidade. Mas se Deus escolheu você para ter uma oportunidade naquele dia para falar com algum irmão através do seu louvor ou através da sua palavra, o que você vai fazer? Maldito é aquele que fizer obra relaxadamente. Mas eu não sou obreiro, mas Deus pode te usar também se você é nascido de novo, se você é batizado com o Espírito Santo, você pode ser usado por Deus, você é vaso, Deus pode te usar a qualquer momento. Então, para você não ser pego de surpresa, saia preparado de casa. Ninguém é pego de surpresa quando está preparado. Lembra-se do Batman? O Batman é um super-herói, ele não tem superpoder algum, mas ele ganha do Superman por quê? Ele tem preparo, ele se prepara antes da batalha, por isso que ele vai lá e ganha. Então seja um crente Batman, não um crente morcego de ficar pendurado sem fazer nada, mas que você possa estar preparado, seja um crente com preparo, saia de casa preparado, com um pequeno texto, com um louvor que você gosta, mesmo que você não saiba cantar, mas um pequeno louvor para você poder ajudar no culto, para você poder ajudar a sua igreja a crescer, a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Procure, se você que é obreiro, principalmente você que é obreiro, saia com uma mensagem preparada, com um sermão preparado. Imprevistos acontecem, muitas vezes o pregador da noite não pode estar presente, muitas vezes o pastor está indisposto, porque ele também tem seus problemas, tem sua família, pode ter o seu trabalho secular e pode não ter tido tempo para preparar alguma coisa. E você, com o seu tempo, você pode preparar a mensagem, não precisa ser nada rebuscado, nada eloquente, mas tem uma mensagem preparada da parte de Deus para uma emergência, porque Deus pode te usar naquele dia. Soldado, quando está no quartel, ele pode ser usado sim. Então, se você está lá, esteja preparado. Um outro ponto também, quando você receber a oportunidade, você que, sendo obreiro ou não, pense no seguinte, você tem 5 minutos para expressar aquilo que Deus tem que falar com você. Ah, mas é pouco, não sei o quê. Mas lembre-se de uma coisa, os outros irmãos também precisam ter seu tempo de oportunidade. Se você pegar 5, 10, 15, 20, como é que você vai dar oportunidade para os outros irmãos também expressar a sua adoração a Deus? Ah, mas Deus está me usando, Deus está me movendo, não consigo me controlar. Se você não consegue se controlar, você não está preparado, não está apto para receber oportunidade. Porque em 1 Coríntios também, no capítulo 14, no versículo 32, fala o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, você tem que ter o domínio dos seus dons, você tem que ter o domínio do Espírito que habita em você, que é o Espírito Santo. E ele não é um descontrolado, ele não é um louco, ele sabe que tem tempo para começar e tempo para terminar. Então você tem que ter controle disso. Se você não tem controle, sinta-lhe informar, você não tem nem a maturidade, nem a capacidade de estar recebendo uma oportunidade no culto. Então o que você tem que fazer? Em 5 minutos, a gente sabe, 5 minutos que eu estou dando aqui é um tempo médio. Tem louvores que vão durar 6, 8 minutos. Se passar um pouquinho nesse ponto, não tem problema. Mas que você, por exemplo, se você for louvar, que você não queira pregar logo depois. E se você for pregar, não inventa de louvar depois. Porque se você vai pregar, Deus vai te usar na palavra que você está usando. Se você for louvar, Deus vai usar no louvor. Porque se você prega e você louva, você já passou de 10, 15 minutos, aí você tirou a oportunidade de um monte de gente. E você não é a última Coca-Cola do deserto. Deus não usa só você. Deus pode usar aquele irmãozinho também que de repente nem louva tanto, mas o louvor dele vai servir para poder levantar a igreja, para poder dar mais força para a igreja, para ela poder continuar caminhando. E quem sabe o avivamento não comece assim. Então dê oportunidade para os outros irmãos. Não seja egoísta. 5 minutos é um tempo muito bom para você expressar um rápido texto ou alguma coisa. Existem algumas igrejas como a OBS aqui que tem o tempo da saudação, que geralmente se dá para um pastor que vem de fora, que está visitando, ou de repente um presbítero, algum obreiro da igreja, que geralmente é 10 minutos. Então se é 10 minutos, ou você prega ou você louva também. Em 10 minutos dá para você pregar e louvar também, dar uma pequena palavra em cima disso, mas que não passe disso também, porque ainda vai ter o momento do ofertório, ainda vai ter o momento de apresentar os visitantes e tem a palavra. Como eu já vi muitas pessoas, muitos pastores recebendo um momento de saudação e querendo pregar na saudação, de passar 20 minutos. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. 20 minutos de saudação. Isso é algo feio, abominável. Porque você está tirando tempo de outras pessoas e você, novamente eu falo, não é a última Coca-Cola do deserto. Deus não fala somente por você, Deus usa os outros irmãos também para falar. Então dê espaço, tudo tem que ser com ordem e com decência para que o culto transcorra bem. Bom, dica agora, sexta dica para a palavra de oferta, que não tem muito o que falar. Ela pode ser feita pelo dirigente, ela pode ser feita pelo pastor, ela tem que durar em média mais ou menos esses 10 minutos, que dentro desses 10 minutos vai ser o tempo
do pastor, do dirigente, dar uma rápida palavra de exortação com relação a ofertar e dizimar, e ter um louvor também que é cantado enquanto é recolhidas as ofertas. Então 10 minutos tá de bom tamanho para você que é dirigente, para você que é pastor, tá fazendo esse tipo de momento, que é o momento da palavra, o momento de ofertório. O sétimo ponto, a sétima dica que eu quero falar é sobre a apresentação dos visitantes. É muito bom quando a gente vê que tem pessoas de fora que chegam para visitar a nossa igreja, irmãos de outras igrejas que vêm visitar. Então é muito bom. Então, a primeira coisa, você que é o dirigente, você que é o pastor que vai estar apresentando os visitantes, tenha consciência de uma coisa. Procura não constranger quem é visitante, porque eu já me senti constrangido no começo. Eu sei que o pastor não vai fazer isso por mal, que o dirigente não faz isso por mal, mas às vezes a pessoa quer perguntar o nosso nome na hora que vai fazer a apresentação. Fulano, qual é o seu nome? Você vem da onde? Não sei o quê. E geralmente a pessoa pode ser tímida e ela vai ficar com vergonha de falar para aquele monte de gente que está ao redor dela que não conhece. Ela se sentir constrangida, ela vai falar, vai. Mas ela vai ficar com vergonha e talvez ela não volte mais por causa desse constrangimento. Então, qual é o segredo? Separa um irmão, uma irmã, um secretário, a secretária da igreja, para sair recolhendo o nome daqueles que estão chegando, que são visitantes. E não só no começo do culto, para essa pessoa estar prestando atenção no decorrer do culto, porque tem irmãos que chegam às vezes no meio do culto, às vezes quase no final. Então, que se isso acontecer antes do momento da apresentação do visitante, que essa secretária, esse secretário esteja esperto, esteja alerta para anotar o nome para quando for dar para o pastor, para o dirigente, ele apresentar, fazer a leitura. E aí tem igreja que vai pedir para o irmão levantar, tem igreja que não vai, simplesmente vai apresentar o nome, a pessoa levanta a mão. Isso aí também vai ficar a critério do dirigente, não tem muito o que falar sobre isso, mas que você tome cuidado para não constranger a pessoa, que você tenha essa sensibilidade de poder falar o nome, apresentar, tudo bem, e fazer a musiquinha de Seja Bem-vindo se a igreja fizer isso, mas tome cuidado com isso, porque se você constranger a pessoa, ela pode não voltar mais por vergonha, por achar que vão fazer isso comigo de novo, não sei o que, e ficar tímida. Tem gente que é muito tímida, até se acostumar com a igreja, se a pessoa voltar a frequentar, a congregar, leva um tempo. Então, respeite isso da pessoa. Agora nós vamos falar sobre o sermão propriamente dito. Tem dicas também para o pregador. Aqui poderia fazer uma aula só sobre isso, só como tem que se portar um pregador. Mas você pega algumas dicas mais básicas, mais essenciais para poder te ajudar. Você que é obreiro, você que é pregador, você que é pastor que prega. Eu já prego desde meus 15 anos, entre indas e vindas de conhecer a palavra e não conhecer, que não vou contar meu testemunho aqui que não vem ao caso, mas eu já estou acostumado a lidar com o público já tem muito tempo. E tem erros que a gente luta anos e anos para poder corrigir. E a gente nunca vai corrigir plenamente, porque nós somos humanos, somos imperfeitos, mas a gente pode estar sempre se aperfeiçoando. Então a gente tem que ser humilde para reconhecer aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente pode aperfeiçoar para melhorar a transmissão da palavra de Deus. Então vamos falar sobre o sermão. Primeira dica para você que é pregador, para você que é um obreiro que expressa a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que ter, quando você for fazer a apresentação inicial, quando você pega no microfone para poder se apresentar de repente sua família que estiver presente, você tem que ser breve e sucinto. Lembre-se de agradecer ao pastor pela oportunidade que ele está te dando. Porque já sabe de casa que às vezes a pessoa pega no microfone e esquece que tem pessoas atrás dele, que tem um pastor, que tem os obreiros, os presbíteros, e já sai pregando. Seja humilde, agradeça o pastor pela oportunidade que ele está te dando ali, porque você pode ser um visitante, você pode ser até um membro da igreja, mas o pastor confiou a você aquela oportunidade de você estar representando Deus ali. Você não está representando qualquer pessoa. Então seja humilde, agradeça ao pastor por esse momento e seja breve e sucinto. O segundo ponto é o seguinte, lembra da seguinte coisa, o povo está lá na igreja para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então você não perca tempo falando de amenidades. Nós já vimos casos de pregadores que levaram 10, 15 minutos falando de coisas que não tinham nada a ver com a mensagem, coisas do dia a dia, e que você até achou que pudesse ser uma introdução do texto, na verdade eram amenidades. Alguns pregadores querem fazer isso para poder quebrar o gelo, por assim dizer, para poder ficar à vontade no meio da congregação. Mas você não tem que quebrar gelo. Quem quebra o coração de pedra é a palavra de Deus. Então você não precisa se garantir nas suas palavras. Você não tem que chamar atenção para si nesse momento inicial do culto. O povo está lá para ouvir a palavra de Deus, não para saber de amenidades. Então, não é você ser grosso se você ir direto ao ponto. O povo está lá para isso, para ouvir a palavra de Deus. Também é importante que os pregadores eles tenham um texto base. Toda mensagem tem um texto base em que ela é baseada, em que ela é seguida. Mas a gente vê que tem muitos pregadores que leem um texto e começa a pregar e daqui a pouco vai embora, vai para outros caminhos, desaparece no meio da floresta da teologia, desaparece no meio da floresta dos seus testemunhos, e o texto que ele leu lá no começo, que era a base da mensagem, que
todo texto lido das Escrituras num culto é Deus falando, é a palavra de Deus falando. Nós fazemos comentários, nós explicamos o texto. Esse é o papel do pregador. Ler aquele texto e explicar a palavra de Deus que está ali e como ela tem que ser aplicada nas nossas vidas. É Deus falando ali. E daqui a pouco a pessoa se perde em outros textos e às vezes não tem nada a ver com o contexto daquela palavra que ele leu e vai para um outro caminho e se perde. Então, para você não correr esse risco, prepara um esboço, uma pequena linha de começo, meio e fim, para você saber como o seu sermão começa, como ele vai transcorrer e como ele vai terminar. Para não acontecer de você começar de um jeito e terminar de outro. Alguns irmãos vão falar, mas o Espírito Santo está me conduzindo para isso. O Espírito Santo tem que estar te conduzindo desde a tua casa quando você está preparando a mensagem. Ele começa a te conduzir dali, a te mostrar o caminho que você vem seguir. Então, em cima de um texto, você pode falar tudo aquilo que Deus tem para falar para a igreja naquele momento. Então, toma cuidado para você não sair fugindo e se perder no meio do caminho. Um outro ponto, o sermão, outra dica, o sermão tem que durar em média entre 40 minutos e 1 hora. Tem pastor que vai dar 1 hora para o pregador pregar, ele vai embora com vontade e sem problema algum. E tem pregador que consegue explicar toda a tua mensagem com 30 minutos. Ele consegue fazer um sermão 30 minutos com começo, meio e fim, que o povo consegue entender e todo mundo sai abençoado. Então isso aí vai depender muito da igreja. A média é 40 minutos. Eu, pessoalmente, eu gosto de pegar, que eu acho que com 40 minutos eu consigo explanar de uma forma razoável um texto específico das Escrituras. Mais de 1 hora já virou palestra, mais de 1 hora e meia já virou quase que uma conferência. Então não tem por que você fazer isso. A não ser que você esteja numa conferência, já é um outro caso, que você esteja dando uma aula, já é uma outra questão. Sermão não pode ser nem muito curto, porque senão vira oportunidade, e também nem muito longo, senão vai virar palestra. A média, 40 minutos, 30 a 1 hora, dependendo do que o pastor te der. Não passe do tempo. Se você terminar antes, amém, não tem problema, vai ser, o pastor vai incrementar com outras coisas, mas não termine depois, porque você também tem a responsabilidade de que o culto acabe na hora. Como eu já participei de culto, que foi entregado o microfone certinho na mão do pregador, na hora exata, e ele teria aproximadamente uns 40 minutos para pregar, e ele pregou quase 1 hora e meia. Quase 1 hora e meia, contando mensagem, oração, aquele momento que chama todo mundo, enfim, para orar. Você tem que fazer tudo isso estourando em 1 hora. Ah, mas é o mover do Espírito. O Espírito Santo trabalha com aquilo que vocês têm naquela hora. Não precisa fugir do tempo. Claro que nós sabemos, pode haver casos excepcionais, mas tem que ser excepcionais. Não é para acontecer todo culto. Todo culto. O culto tem que acabar às 9h30, vai acabar às 10h30. Todo culto, aí está com algum problema. Uma vez ou outra pode acontecer se mover diferente, não vou dizer que não, que eu já vi. Mas não tem que ser rotina. Não é rotina. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com organização, com ordem, com decência. Uma outra dica também. Quando você estiver pregando, evita de falar da tua vida pessoal. Você está lá para pregar e para falar de Jesus. Não é para falar de você. A não ser que isso seja estritamente necessário e esteja ligado totalmente com a palavra que você está ali ministrando. Se for realmente algo que é essencial, que você tem que contar aquilo, você, tudo bem, vai e fala da tua vida pessoal. Por que a gente tem que evitar falar da gente? Porque quando você começa a falar de você, principalmente quando você está explicando sobre algum texto, sobre alguma luta, alguma coisa, isso dá a entender que você é mais espiritual que os outros. E você não é mais espiritual que os outros, você é um ser humano igual a qualquer um, que sente dor, que geme, que chora. E é por isso que as pessoas têm uma interpretação muito errada de quem é pastor, de quem é obreiro, de quem está na frente da obra, como se fosse super crentes e super homens. Não, são pessoas comuns como eu e você, que choramos, que rimos, que nos alegramos. E é por isso que quando um presbítero, quando um pastor, quando um obreiro cai, aí o mundo inteiro vai em cima dele como se, meu Deus, o super-homem caiu, a Mulher Maravilha perdeu, foi derrotado. E na verdade, não é que nós não devemos nos compadecer, mas são pessoas comuns. Então, toma cuidado com isso, de evitar falar de si mesmo, de chamar a atenção para si mesmo, a não ser que seja algo estritamente necessário, porque realmente existem mensagens, existem testemunhos que está englobado naquela palavra, que serve como um exemplo, como uma advertência, como um alerta e tudo bem. Mas evita ficar falando de você mesmo, porque você está lá para pregar de Jesus e não pregar de si mesmo. Os discípulos que você está ali fazendo é para Jesus, não são discípulos para você. Um outro ponto, uma outra dica. Seja sóbrio, direto, humilde e evite usar o púlpito para descarregar as suas frustrações. Existem pessoas, existem pastores, existem dirigentes, líderes, obreiros que quando vão pregar, recebem a oportunidade, meu Deus do céu, parece que toda a frustração que tem no seu coração, todo o ódio que tem, toda a raiva que tem acumulada, vai lá e descarrega em cima do povo, e fala, e briga, e abre a boca, e bota o linguajar para fora.
às vezes até usando certo linguajar que não chega a ser um palavrão, mas chega a ser pesado demais, e a congregação sente. Então o púlpito não é para isso. O púlpito é para ser transmitida a palavra de Deus, não para descarregar frustrações pessoais. Se você tem algo contra alguém e de repente se alguém está ali na nave da igreja, não vai lá, não usa o púlpito para descarregar, para julgar indireta. Simplesmente converse com a pessoa depois do culto, em outro momento. Você está lá representando a Deus. Presta atenção, você não está lá pregando as suas ideias, você está pregando a palavra de Deus, você está ali como representante de Deus. Se você está ali como representante de Deus e joga algo que não vem de Deus, você pode estar acumulando maldição sobre a tua vida. Olha a obra de Deus que é feita relaxadamente, ela tem maldição. Então presta atenção nisso. Você procura, depois que você acabar de fazer essas dicas, você encerra com oração o apelo e entrega o microfone para o pastor e agradeça a ele pessoalmente pela oportunidade que você deu. Não tem muito que inventar depois que você encerra a pregação. Alguns vão querer ainda louvar, alguns ainda vão querer chamar o povo para frente, para orar, enfim, para cantar. Enfim, cada pregador, ainda mais no meio pentecostal, tem a sua forma de querer encerrar a pregação. Eu entendo pessoalmente que quando você acabou de pregar, você pode encerrar com oração, você pode fazer um apelo, chamar a pessoa para frente, enfim, se a sua igreja tem esse costume. Agora, não tem mais o que inventar depois disso. Você estava lá responsável o quê? Pela palavra. Você não estava responsável pelo louvor. Se depois, após você pregar, o pastor, e se houver tempo, e o dirigente vê que tem tempo para acabar na hora do culto, achar que tem que ter um momento de louvor, botar a banda da igreja para tocar, os irmãos para louvar, amém, faça isso. Mas toma cuidado para que isso não acabe virando um espetáculo, não acabe virando um circo, como nós vemos muitas vezes. Acabou a palavra, é uma palavra abençoada e de repente começa a mover uma coisa que muitas vezes não é nem o mover de Deus, é o próprio mover humano, é a própria carnalidade que está ali. Então toma cuidado com isso. Mas vai ter pastor que vai permitir que o pregador possa cantar depois. E se ele realmente pregou aí 20 minutos e ele quiser encher o tempo louvando, é melhor que louve do que também ficar o tempo parado, ficar o tempo ocioso. Bom, e o final do culto? Como tem que ser o final de um culto? Acabou a palavra, entregou o microfone para o dirigente, geralmente se entrega para o pastor, o dirigente já encerrou seu trabalho ali. Uma coisa muito complicada que muitos que encerram o culto fazem é aquela questão de querer pregar um sermão em cima do sermão do pregador. Quer fazer um novo sermão, aí vai falar mais 10, 15, 20 minutos, 30 minutos em cima da palavra que o pregador deu. Isso é muito feio. E por que isso é feio? Eu vou falar por que isso é feio. Porque dá a entender que Deus não falou tudo o que tinha que falar durante a mensagem do irmão. Que parece que o irmão não se esforçou, que parece que o irmão não soube se expressar direito na palavra. É a impressão que se tem. A mensagem já foi falada, o culto já foi transcorrido, a administração que Deus tinha para fazer, que o Espírito Santo tinha para fazer, já foi feita. Então não tem por que você que está encerrando, sendo dirigente, sendo pastor, sendo presbítero, que aquele que está organizando uma igreja, tem que querer pregar em cima da mensagem. Você pode sim fazer um breve comentário, mas que seja breve mesmo, em cima da palavra que foi pregada. Trazendo à luz um ponto, trazendo à luz alguma coisa específica, de repente algum ponto que o pregador frisou bem, você quer frisar para memorizar bem na mente da igreja, você pode fazer, mas tem que ser breve. Lembra de uma coisa, no final do culto, no final da palavra, o povo já está com fome, o povo já está cansado, o povo já está preocupado que tem que levantar cedo no outro dia, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar. Então o povo já não está mais com a mente preparada para absorver mensagem alguma, palavra alguma. O povo já está inquieto para poder ir embora. Então não faça com que o culto acabe se tornando maçante. Se você quer dar um breve resumo, mas seja muito breve mesmo, você dá um breve resumo e já passa assim a fazer o momento de encerrar o culto. Que você ou vai entregar para algum irmão, ou você mesmo vai orar. Algumas igrejas fazem impetração da bênção apostólica, vai ser dirigido para algum irmão. E fazendo tudo isso, despeça o povo em paz, em nome de Jesus, e assim encerre o culto. Bom, essas são as dicas que eu tinha para deixar para vocês, para que o culto da sua igreja transcorra da melhor forma possível. Você que é um dirigente, você que é uma ovelha, você que é um obreiro, se você procurar seguir essas dicas, não estou sendo exaustivo aqui nessa questão de estar falando tudo que pode ser feito no culto. Mas se você fizer essas coisas, se você seguir essas dicas, eu creio, eu tenho certeza que o culto da sua igreja vai ser muito abençoado, que os cultos que você participar vão ser melhor aproveitados, vai ter uma unção maior de Deus, vão começar na hora, vão terminar na hora e todo mundo vai ser ricamente abençoado.
que você possa estar compartilhando esse estudo, esse rápido estudo, esse breve estudo, que você possa estar abençoando outras vidas. Peço que você curta esse vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo, que você possa estar ensinando também tudo que foi falado aqui. Passe essa dica para uma pessoa que você sabe, um pastor, para o seu amigo, para o obreiro que você sabe que prega. Absorva para você mesmo, que é um pregador, que é um obreiro, que é uma ovelha que recebe a oportunidade. Você faz o culto na igreja. Não é só o pastor que faz o culto, não é só os obreiros que estão lá em cima do altar, lá em cima, atrás daquele púlpito, que fazem o culto. Quem faz o culto são vocês, somos nós. E se eu não fizer a minha parte, o culto não vai transcorrer bem. Todos querem cultos avivados, mas se você não começa, o avivamento não começa em você, o outro não vai ser avivado do lado. Então, faça isso. Siga esses conselhos que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado e que os cultos da sua igreja vão ser cultos que vão agradar e que vão principalmente honrar ao nome do Senhor, que é a quem nós estamos prestando culto. Nós não prestamos culto a homens, nós prestamos cultos a Deus. Vamos ter mais reverência nos nossos cultos e vamos evitar de seguir os modismos que tem por aí, que nós vemos que tem muita bagunça, muita baderna, muito auê, e no final das contas ninguém sai abençoado, todo mundo sai murmurando, todo mundo sai reclamando. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe suas vidas. Se inscreva na nossa página no Facebook, Ministério Peregrinos de Deus, para que nós possamos assim estar aumentando o leque de pessoas que tenham conhecimento da palavra do Senhor. E também que você possa estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, também Ministério Peregrinos de Deus, onde nós estamos lá também postando vídeos para poder edificar as igrejas, que você possa estar compartilhando essa mensagem. Nós também já temos o Spotify, nosso irmão Leandro Rocha, que é um cofundador do ministério, já também está colocando as mensagens, essas mensagens que saem aqui, que nós falamos em vídeo, ele está colocando lá em áudio, quer dizer, você quer ouvir no seu carro, você quer ouvir de repente deitado, antes de dormir, e você pode estar vendo isso pelo Spotify, também Ministério Peregrinos de Deus. Bom, agradeço a todos mais uma vez por terem dado a sua atenção, muito obrigado, que Deus abençoe as suas vidas, e que nós possamos assim viver uma vida plena de um eterno culto ao nosso Deus. Shalom.